Vamos para mais um resuminho da parte de geometria plana com esse mapa mental. E agora a gente vai falar sobre retas. A principal parte aqui, ó, de retas que a gente vai usar para as provas e tudo é aqui, ó, posição entre duas retas, tá? Nós vamos fazer um comentário rápido sobre outras definições ali. Para começar, a ideia de reta, gente, é como se fosse assim, ó, um monte de pontinho alinhadinho formando uma reta, infinitos, tá? Se a gente fosse dar um zoom na reta, é como se fosse isso aqui. Então, ó, é um conjunto infinito de pontos. Não tem início e não tem fim. Tem infinito, né? Não tem fim. Mas gosto de colocar ali redundante mesmo, justamente para fixar essa ideia, que é sem início e sem fim. E geralmente a gente representa com a setinha. Olha lá, ó, a setinha, essa setinha indicando que é infinito, quando a gente vai representar a reta. Existem outras representações que a gente não representa dessa forma, tá? Para quem está aprofundando mais, já está aí no ensino médio, já vai aprofundar mais um pouquinho, isso aqui é fundamental, ó. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. É meio óbvio, gente, mas observa ali, se eu tenho dois pontos, eu só vou conseguir passar essa reta, eu não consigo passar outra, né? Mas aqui, para os meus alunos do ensino fundamental, eu não vou aprofundar nisso porque não tem necessidade. E aí eu coloquei aqui as diferenças, tá? Primeiro, ó, olha a ideia da reta. Ela tem setinho na esquerda e na direita. Ela está indicando que é infinita para os dois lados. Então, isso é a ideia de reta, tá? Então, reta é infinita para ambos os lados. Aqui, pessoal, eu tenho um segmento de reta. Observa, ó, que ela tem um início. Ela não é infinita aqui. Ela é infinita para cá, tá? Para a direita, mas ali ela tem um início e não tem fim. Essa aqui é o contrário, ó, ela vai ser infinita para a esquerda. Quando isso acontece, a gente fala que é uma semi-reta. Então, ó, é uma semi-reta. Ela possui um ponto de origem, mas é infinita em algum sentido. E aí, vou só chamar a atenção para isso, ó. Quando a gente está falando de retas, a gente geralmente representa assim, ó, a reta AB. Ela vai ser uma setinha dupla, né? Se aqui eu coloco, ó, os pontos A e B, a gente vai ter, ó, AB e AB. O que a gente vai ter, ó? Essa daqui, ela vai em sentido para cá. Essa aqui a gente representa assim? Não, tá? A gente vai representar ela como BA. É o ponto de partida, que seria o B, tá? Vou até colocar o B aqui, ó, que aí ficaria mais certinho, a representação correta, tá? O B e o A ali, como se fosse o ponto de partida, o início dela. E aí a gente representa com a setinha só para um lado, só para a direita, tá? E, por último, se a gente tem, ó, início e fim, que é a nossa vida real, né? Que são os exemplos que a gente tem práticos no dia a dia, a gente tem um segmento de reta. E aí, o que vem no segmento de reta? Ó, ele tem o início e tem o fim. Então, vai ser o AB, e aí a gente vai representar só com um tracinho. Aí já não tem setinha mais. Então, vamos lembrar, ó, se é reta, setinha dupla. Se é segmento de reta, é uma só, mas a primeira letrinha ali vai ser o início da reta, vai ser a origem da reta, tá? E se é segmento, não tem setinha, é só um tracinho em cima. Ah, professora, é importante essas representações? É. Tá? Se representar errado, pode perder ponto em prova, pode entender o enunciado errado. Então, isso aqui, apesar de simples, é importante. Agora, vamos para a parte principal que a gente tem aqui, que é a posição entre duas retas. E aí, a gente tem, ó, quando duas retas não têm nenhum ponto em comum, elas nunca se encontram, a gente fala que essas retas são paralelas. E aí, geralmente a gente representa com letra minúscula. Aí a gente coloca assim, ó, a reta R é paralela à reta S, o símbolo ali, tá? Quando a gente tem, ó, duas retas se encontrando, R e S, por exemplo, a gente fala que essas retas são concorrentes.
Então, ó, elas têm um ponto em comum, elas estão se encontrando, tá? Agora, se além de se encontrar, elas formam um ângulo de 90 graus, olha o quadradinho aqui indicando que é um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho a reta R e a reta S, se elas formam um ângulo de 90 graus, aí elas são perpendiculares. Perpendiculares. E aí, o que a gente vai ter aqui? As retas paralelas e as perpendiculares são as mais cobradas da gente, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, tem que decorar esses conceitos, tá? E por último, pessoal, essa daqui a gente nem usa tanto. A gente usa já, mas quando a gente já está numa geometria um pouquinho mais avançada, um estudo mais avançado, que aí a gente quer deixar tudo muito perfeito, a gente tem essa definição aqui, ó, que tem todos os pontos em comum. Nada mais é do que a mesma reta. É como se uma reta estivesse em cima da outra, né? Ou ela não tem ponto em comum, ou ela tem um, é o que a gente usa. Se ela tem todos, elas viram a mesma reta, reta R e reta S. Aí a gente fala que elas são coincidentes. Para nível de ensino fundamental, se você está estudando para a minha prova ou para a prova do outro professor, mas está no nível fundamental, essa nomenclatura aqui a gente nem usa tanto. Não é que está errado e não é que não exista, não é isso. Mas a gente se preocupa mais com as paralelas e com as perpendiculares. É importante saber as concorrentes porque elas aparecem bastante também. Mas a maior parte da nossa teoria, retas paralelas, e aí grava o símbolo dela, ó, 2 barrinhas para paralela, e aqui R perpendicular. Às vezes faz só um Lzinho assim, às vezes põe um 90 com o S. Essas aqui são importantes da gente saber, tá? Videozinho curtinho mesmo, era mais para lembrar esses conceitos. Minha sugestão, organiza seu mapa mental aí, copia esse, faz do jeitinho que você achar que deve, mas guarda esses nomes, porque esses nomes lá ao desenvolvimento da geometria, na hora da prova, em questões mais elaboradas, esses conceitos aqui vão fazer falta para você. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.